você que está assistindo, né, conversa com Deus, pergunta para Ele. Você já perguntou para Deus alguma vez se o que você está fazendo é algo que agrada o coração dele? Porque talvez todo esse sofrimento, todo esse peso emocional tenha sido você se dedicando para fazer uma coisa que não é o que você nasceu para fazer. A falta de saúde física e emocional está ligado a isso. Quantas pessoas estão fazendo aquilo que não era para fazer? Olá, empreendedores de todo o Brasil. Me chamo Ricardo Mendonça e estamos aqui na segunda temporada do Rota de Vencedor. E hoje o programa super especial com grande amiga, nutricionista Iessa Comério. Iessa, para a gente que é uma satisfação muito grande estar recebendo você no nosso podcast para contar a sua história e sua jornada profissional. É uma honra estar aqui. Eu agradeço imensamente esse convite e uma oportunidade incrível de compartilhar essa história nessa rota. Obrigada mesmo. Poxa, eu vou fazer logo a primeira pergunta porque é muito importante. De onde surgiu esse amor pela nutrição na sua vida? A nutrição, ela antes de ser um amor, ela veio como uma tentativa de cura. Eu não escolhi nutrição porque eu queria ser nutricionista, até porque isso foi há 20 anos atrás. Nessa época, a nutrição não estava em alta como está hoje. A nutrição era um curso mais desqualificado. Porém, eu escolhi este curso na tentativa de me curar. Curar de quê? Eu passava por algo que eu nem sabia o nome, compulsão alimentar. Então, a minha escolha, Ricardo, foi primeiro querendo me curar e depois também poder ajudar outras pessoas, mas era mesmo uma ânsia interna minha. Entendeu? Que tudo envolve o passado. Eu quero aqui dizer a vocês que estão nos escutando aqui que o passado é importantíssimo para a gente se entender. E eu queria que você falasse sobre isso. Com certeza foi do passado isso. Essa impulsão alimentar é causa do passado. Que você falasse um pouco sobre isso. As pessoas que estão hoje sofrendo isso, pudesse dar uma direção a elas. Tá certo. Falar sobre isso hoje é uma alegria, porque aquilo que foi algo para me curar, hoje tem sido ferramenta de cura para muitas pessoas. A nutrição, o alimento, a comida é algo que está em todo lugar. Não tem como você não comer. Se você está numa festa, se você está numa viagem, é uma maneira de compartilhar emoções, mas por muito tempo isso foi um problema para mim. Eu tinha uma fome emocional, eu misturava meus sentimentos e eu não entendia por que eu passava por isso. Então, como eu te falei, fui buscar essa nutrição. Logo no início da faculdade, eu percebi que era um excelente curso, mas ela falava muito sobre o que se comia. E eu gostava de entender sobre quem estava comendo, sobre o que essa pessoa estava sentindo, sobre o que ela fazia. Então, dali fui buscar também outras ferramentas e foi quando eu me tornei terapeuta. Tudo isso por conta do passado, né? O passado é uma trajetória que nós caminhamos uma vida inteira. Então é importante que nós possamos curar isso para que essa jornada possa ser sempre mais leve. Poxa. A criança é muito importante no adulto, né? A gente muitas vezes se volta a ser criança. E eu não tenho dúvida que o criança da gente, muitas vezes, a gente realmente tem feridas por isso, pela criança que a gente viveu. Uhum. E é importante a gente ser criança, porque a criança tem um poder de bondade, de inocência. E muitas crianças estão perdendo essa inocência, essa bondade, por questões realmente de família, de abandono. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. A nutrição, ela envolve a nutrição dos alimentos e a nutrição do amor, do sentimento. Você pode demonstrar amor pelos seus filhos de diferentes maneiras. E uma dessas maneiras é com o cuidado do alimento. É você suprir uma necessidade que o seu filho tem. Se você ama o seu filho, você não deixa ele com fome. Só que hoje, Ricardo, nós estamos vivendo um outro tipo de problema. As pessoas estão querendo nutrir com a comida errada e por uma falta, por um abandono. Por isso que você consegue observar que as pessoas hoje são cada vez mais descompensadas em relação às suas emoções, em relação à sua forma de se alimentar. As pessoas estão cada vez ganhando mais peso, mais obesas, e isso tem sido um problema de saúde pública que só tende a piorar. E isso vai começar aonde? Lá na criança, na gestação. Então, quando uma pessoa vem conversar comigo, né? Ah, você é nutricionista, né? E vem aquela brincadeira, me passa uma dieta e eu vou explicar, olha, eu sou especialista em emagrecimento, sim, mas é sem dieta, porque aquele papel pode até ser um direcionamento, mas a pessoa não vai conseguir
seguir aquilo ali para sempre. Nós viajamos, temos comemorações e nós temos sentimentos também. Então, nós temos que ter essa percepção mais ampla de cuidado através da nutrição. Através da comida, mas também através das emoções. As emoções sempre nos atingem de uma maneira muito direta, tanto na parte empreendedora como na parte de saúde. Você como gestora, você como mentora, você com um programa hoje realmente muito de excelência que você tem, né? Você conseguiu migrar por consultório para a parte digital, que as pessoas hoje têm muito esse medo, né, de carreira, de transição de carreira. Como foi isso? Para você poder realmente passar essas mensagens, você poder atingir mais pessoas. Porque você tinha ali aquele mundo no seu consultório, creio eu. E agora você está no mundo digital, fazendo as duas coisas, ganhando tempo para realmente sarar feridas, poder equilibrar essas pessoas. Porque tudo é desequilíbrio, né? Não é isso? A transição de consultório para o digital é uma rota de vencedor, é uma jornada como todo outro tipo de jornada, que tem seus desafios, tem suas voltas, aprendizados, erros. O digital hoje está muito em alta, graças a Deus, porque é assim que nós estamos conseguindo chegar na casa de mais e mais e mais pessoas. Só que para quem vem de uma formação, talvez você é nutricionista, médico, advogado, você que vem de uma graduação, fazer essa transição para o digital não é tão fácil assim. Porque as pessoas acham que o digital é você ligar um celular e começar a gravar. Isso pode até ser uma parte, mas é uma empresa por trás daquilo ali. E, para mim, foi um desafio muito grande. O início foi bem natural. Eu não planejei vir para o digital. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, o Enzo, que agora, neste mês, vai completar 7 anos, eu vim para o digital de uma maneira natural. Eu sempre quis ser mãe. Além do consultório, eu já tinha uma loja de produtos naturais, que estava super em alta naquele momento. Mas eu ficava me perguntando, eu quero ter mais tempo com os meus filhos. Como eu vou fazer isso? E eu não fazia ideia. E eu orava para Deus. Eu falava, Senhor, como eu vou poder cuidar dos meus filhos, ser uma mãe, amar aquilo ali, mas eu também amo o que eu faço. Meu trabalho não é uma rentabilidade somente. Eu estou ajudando. Hoje, o meu filho já está grandinho. Eu falo assim, a mamãe está saindo porque a mamãe está indo não só trabalhar, a mamãe está indo ajudar pessoas. Isso é muito importante. O que aconteceu? Tive meu filho. Como qualquer mulher, você, mulher que está me assistindo, que tem filhos, nós ganhamos um peso na gestação natural e, às vezes, alguns quilinhos extras. Meu filho nasceu, eu queria voltar ao meu corpo, voltar ao meu peso, voltar para a minha leveza, e eu falo isso sem um tipo de pudor, de hipocrisia. Tem gente que fala assim, mas você tem que se aceitar do jeito que você é. Neste caso, é importante diferenciar a aceitação de conformismo. Você tem que aceitar aquilo que você não pode mudar. Aquilo que você pode mudar e não muda, isso é conformismo, é bem diferente. E, nesse momento, parece que o Espírito Santo de Deus veio no meu ouvido e falou assim, olha, vamos fazer vai para o celular, vamos fazer um desafio. E eu fui começando a compartilhar minha jornada de emagrecimento. Quem, na época, estava participando, assistindo, gostou da ideia e começou a pedir para poder compartilhar meu dia a dia. Eu comecei a compartilhar o que eu fazia. E aquele movimento foi se tornando algo muito maior. Eu alcancei pessoas até mesmo de fora do Brasil em uma velocidade muito grande. E como foi gratificante esse início de saber que eu podia ser uma excelente mãe presente, mas que eu também podia ajudar pessoas que estavam tão distantes e trazendo uma cura, porque eu vejo o emagrecimento, da maneira como eu conduzo, como uma cura. Entendo. Não é um emagrecimento de tranca a boca, faz essa dieta e... Até porque é sem dieta. Perde alguns quilos. É sem dieta. Para ser sem dieta e você se manter magro, tem que haver algumas curas internas. Então, por isso foi tão bom. Agora, você manter alguma coisa é um desafio. Casou, a festa é linda. Tem que manter o casamento. Então, essa jornada tem mais desafios. Entendi. Qual a importância do treinamento e a importância de você ser constante nessa jornada? Porque a gente sabe desses desafios aqui, que os empreendedores vivem, as pessoas vivem aqui, que não é fácil, é uma vida corrida, a gente tem que cuidar de empresa, tem que cuidar de família, tem que cuidar de muita gente, e muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. Eu mesmo vivi isso. Eu quero aqui, convidei, porque sou paciente dela, é interessantíssimo o conteúdo. Tinha 20 quilos a mais aqui, graças a Deus, com muita constância, e através de você sendo instrumento de Deus, eu estou aqui com 20 quilos a menos.
Qual a importância do treinamento e a importância da constância? Pois é, empresários, empreendedores, você que está nos ouvindo, cuide da sua saúde. A sua saúde vai te dar mais produtividade, criatividade, resultado, lucro. E as pessoas esquecem disso. Elas começam a fazer, fazer, fazer. E se sobrar algum tempo, elas vão se cuidar. A ordem está errada. Vai dar errado. É certo que vai dar errado. E aí vem o desafio da constância. O pouquinho todo dia. Talvez, Ricardo, o grande desafio seja as pessoas entenderem a diferença do urgente e do importante. O urgente é aquilo que de fato tem que ser feito agora, porque tem um prazo específico. E o importante, ele não tem esse prazo da urgência. Porém, ele está atrelado aos seus resultados a longo prazo. Ler um livro é importante, mas não é urgente. Dormir bem é importante, mas dá para perder uma noite de sono. Exercício é importante, é urgente? Não. Então, o empresário, o empreendedor, ele tem que ter cuidado de entrar no ciclo de apagar fogo e só viver apagando urgências e parar de fazer aquilo que é importante, que vai ser estrutura para poder levar ele para um novo patamar. E aí entra a saúde. Entendi. Junto com a espiritualidade também, né? Porque a gente tem que ter uma força muito grande espiritual. Eu costumo dizer aqui que Deus já escreveu a nossa história, escreveu a nossa tarefa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E Ele coloca pessoas nos nossos caminhos para a gente realmente ser direcionado. E eu não tenho dúvida disso. A gente precisa de pessoas. Então, muita gente não gosta de repreensão. A repreensão em muita gente abre gatilhos, principalmente na infância, complicados. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre a repreensão. Sobre a repreensão, sobre essa questão realmente da constância em si, junto com a... Porque a gente não tem tempo. Entendi. O tempo é ruim para o empreendedor. Ele não tem tempo. Ele vive uma vida corrida. E muita gente... Você repreende os pacientes, claro, de uma forma profissional, né? Claro, mas você não está acompanhando. O empreendedor pode não fazer, se auto-sabotar, você não está lá. Entendi, entendi perfeitamente. Para ser bem sincera, eu procuro não trabalhar com repreensão, nem se fosse criança, porque, pelo menos eu, quando criança, quando meu pai me falava um não, eu até aceitava, mas eu perguntava o porquê daquele não. Eu gostava de entender o que está por trás, para fazer sentido, porque o nosso cérebro, lá na neurociência, ele funciona assim. Olha só que interessante. Se você falar assim, eu preciso emagrecer, preciso, já tem um peso. Parece que é uma ordem, parece que é uma coisa pesada. Se você troca a palavra e fala, por exemplo, eu posso emagrecer, não fica mais leve? Bem mais leve. Já é mais leve. Então, nós precisamos de entender a representação que isso tem na nossa vida e começar a trabalhar com inteligência. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, significa que você é inteligente. Você tem uma percepção, você tem uma visão além da média e está disposto a encarar certos desafios, inseguranças. E por que não fazer isso com a sua saúde? Talvez o que você precisa não seja de mais tempo, mas de mais clareza no que fazer, para que em pouco tempo que você tem disponível, você tenha grandes resultados. O grande problema é a pessoa não ter clareza do que ela está fazendo. Segue uma dica aqui, escuta outra coisa ali, vai uma pessoa só e escuta só uma versão e tem força de vontade para fazer a coisa errada. Vai dar errado. Então, eu acredito que mais do que uma repreensão, é um direcionamento. Em Provérbios não fala de você ter seus conselheiros? Com certeza. Então, esses conselheiros, essa instrução, que tanto é falada na Bíblia, também é para nutrição. Então, menos força de vontade, mais conhecimento. Menos repreensão, mais entendimento. Eu acho que isso vai trazendo uma leveza para o processo. Até porque eu falo que antes de você querer ser uma pessoa magra, se você está querendo emagrecer, é importante você ser uma pessoa leve. Não dá para emagrecer com tantos pesos. E aí entram os pesos emocionais, que a gente também pode falar sobre isso. Eu queria falar justamente isso. Os traumas, né? Você não está bem com você mesmo. Você não estando bem com você mesmo, você realmente não... Até projeta, mas não consegue executar, porque você não está bem, muitas vezes. Quantas ideias, vocês aqui, empreendedores, empresários, que nós... brasileiros somos muito criativos, somos realmente vencedores, batalhadores persistentes, caímos, levantamos, mas muitas vezes, muitas empresas empreendedores estão ideias sendo ceifadas no nosso país por essa questão emocional, por você
não tá bem com você por causa justamente da estética mesmo, que é importante demais. Você está se sentindo bem, você está equilibrado. E o equilíbrio é tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Quando nós estamos bem, tudo fica bem também. É assim que, Ricardo, que eu encontro motivação para poder me cuidar frente a tantas demandas, porque tem algumas empresárias aqui que, além de tudo, são mamães, né? Que ainda tem outras questões para poder lidar. E então, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Repete o mantra. Quando eu estou bem, tudo fica bem também. Então, você poder investir em você é essencial. Agora, isso que você falou em relação a o brasileiro, isso a persistência e às vezes ainda assim as coisas não darem certo, era algo, Ricardo, que eu me questionava muito. Por quê? Eu comentei aqui no início que eu passei por um problema chamado compulsão alimentar. Talvez você não tenha isso, mas eu passei por isso. Eu comia mesmo quando eu não tinha fome. Eu descontava muitas emoções na comida. Só que eu tinha percepção que eu estava fazendo uma coisa errada. Sabia. Eu sabia. Só que o fato de eu saber não me permitia mudar isso. E eu ficava me perguntando, eu orava, falava assim, Deus, eu sou inteligente. E modesta, né? Eu sou inteligente, por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Não é racional. Eu sei que vai me fazer mal e eu repito isso. E eu ficava indignada. A gente tem que ter esse senso de indignação positiva, de falar, não, se está errado, tem que ter uma solução. E eu fui estudando, repetindo meus mantras. Se existe um problema, existe uma solução. E eu fui fazendo várias formações, além da nutrição. Eu fui muito para essa área do ser humano. Uma dessas formações, depois de muitos anos, muito investimento, foi de abordagem ao inconsciente. Ali eu encontrei algumas feridas internas lá do passado que me faziam me sentir não merecedora, incompetente, que eu não poderia ser feliz. Quantas vezes, Ricardo, quantas vezes nós trabalhamos, damos o nosso melhor e parece que o resultado não vem? Ou ainda, ele até vem, mas acontece alguma coisa que desestrutura aquilo ali, como se fosse uma autossabotagem. Às vezes não é nem externo, não, é interno. Na nutrição, você está comendo bem, está se alimentando, está fazendo atividade física. De repente, a própria pessoa dispara a comer e ela se pergunta, por que eu fiz isso? Pois bem, no meu caso especificamente, eu fui descobrir, porque era alguma coisa que eu não lembrava, que quando eu era pequenininha, por volta de entre 4 e 6 anos, eu, infelizmente, fiz parte de uma estatística que é muito alta e as pessoas não sabem. Eu passei por uma situação de abuso. Poxa. Abuso por parte de um familiar, né? Porque geralmente isso não acontece com pessoas estranhas, acontece com pessoas próximas. E, naquele momento, o meu inconsciente, com o mecanismo de defesa da dor, do medo, da ansiedade, ele buscava uma satisfação na comida. Eu era só uma criança. E isso não era um problema quando eu ainda era criança, eu estava em crescimento. Mas depois que eu me tornei adulta, trabalhando e tudo mais, isso foi só criando algo ainda pior, porque já não influenciava só o meu peso, mas o meu emocional, meus relacionamentos, mas pela graça de Deus, ele foi me direcionando, fui tendo acesso a certos conteúdos, ferramentas, e hoje eu acredito que a nossa dor, ela nos prepara para o nosso chamado. Então, hoje em dia, às vezes, eu falo assim, meu Deus, meus filhos estão crescendo, e, né, enquanto empresária, tem que dividir o tempo, eu vou respirar e falo assim, não, calma, não é sobre mim. É sobre as pessoas que, nesse momento, estão sofrendo, já estão, talvez, sendo medicadas, mas não está resolvendo, e estão precisando de ajuda. Eu falo, não, eu vou continuar. Nós vamos estruturar isso aqui para poder alcançar cada vez mais pessoas, porque se você é inteligente, se você está aqui escutando esse podcast, se você acredita que você merece ser feliz e não está conseguindo, tem alguma coisa aí que nós precisamos de curar, seja de corpo, seja de alma, seja espiritual, mas é cura o nome disso. Vocês veem aqui pessoas, empreendedores, que não é o fim da tua história. Deus já escreveu. E a gente precisa ser prensado para o nosso propósito. Precisamos ter fé, precisamos ter coragem, precisamos sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, muitas vezes, não limita do que Deus tem para nós. E essas feridas que nós temos, que todo mundo tem, de abuso, de abandono, é um limitador muito grande de propósito. Quando a gente descobre e a gente consegue sará-las,
Claro que a gente sara, ela fica lá, mas a gente sara, já não mexe com a gente, que é a parte espiritual que eu vou fazer essa pergunta. A gente consegue ter uma expansão de consciência e consegue ter uma visão do futuro. Eu queria emendar essa pergunta com a importância do científico com o espiritual, porque muitos médicos hoje, muitos profissionais usam muito só científico. E a gente sabe que o espiritual é um equilíbrio. Como foi para você essa virada de chave, de você se descobrir espiritualmente, buscar seu equilíbrio e seguir sua jornada? Perfeito. Primeiramente, só quero lembrar que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E às vezes também é emocional, físico, científico, mas espiritual tudo é. Essa jornada foi para mim como se fosse assim, degraus. Primeiro, eu estava naquele ponto inicial do desequilíbrio físico, alimentar, brigando com o meu corpo, com a minha autoimagem. Quem olha hoje em dia nem imagina o sofrimento que foi. Foi muito dolorido. Só quem passa por isso, ou quem já passou, sabe o que significa isso. Quando eu entendi ali nutricionalmente o que eu precisava de fazer, eu me curei em relação a isso. Só que em relação à parte emocional, não. Tanto é que eu fiquei tão bem na nutrição que da compulsão do excesso de peso, eu fui para anorexia. Entendi. Eu fiquei tão bem no Contrário. conhecimento, eu fui pro oposto. Então, eu percebi, realmente não é nutricional, não. É emocional. Vim para esse segundo degrau. Então, ali eu fui estudando muitas formações, muita imersão, muito peito aberto para poder mudar. E ali também fiquei em paz. Afinal de contas, ali eu descobri uma ferramenta de limpeza emocional que eu uso hoje dentro dos meus programas, seja da mentoria, seja do emagrecer. E eu fiquei em paz com isso. Só que olha só que interessante. Eu estava em paz com o meu corpo, eu estava em paz com a minha alimentação, eu estava em paz emocionalmente, mas parecia que faltava alguma coisa. E essa sensação de vazio, ela começou a estar em todos os lugares, a ponto de eu continuar buscando dar o meu melhor, fazer o meu melhor, sempre com compromisso com aquilo que eu fazia, mas parecia não fazer mais sentido. Falei, gente, eu acho que eu estou com depressão, porque não estou com vontade mais de fazer aquilo que me alegrava. Parecia que a vida está ficando cinza. E eu entendi que o espiritual é aquilo que nos preenche verdadeiramente. Então, eu fui buscando mais a Deus, a entender a palavra, mais uma vez, Ricardo, com o mecanismo de cura. Eu precisava de ser curado. Eu tinha uma sensação de falta de paz que eu não encontrava em lugar nenhum, mas em Deus, em Cristo, aquilo ali foi preenchido de uma tal maneira. Paz, o nome disso é paz. É aquela paz que excede todo entendimento. E aí eu quero falar para você que nesse momento hoje, talvez esteja sofrendo muito, chorando no chuveiro, chorando em qualquer lugar que você esteja sofrendo muito. Quando está muito ruim, quando está muito ruim mesmo, é porque está muito perto de ficar bom. Então, assim, aguenta só mais um pouquinho do processo. Está bem pertinho de ficar bom, então não para, não. E eu aprendi isso. Então, às vezes, quando eu passo por algum processo que o negócio parece dar uma bagunçada boa e está muito ruim, eu já começo a ficar até animada. Opa, está perto de virar de fase. Porque foi assim em todos os degraus. E é assim na jornada de todo mundo. E só precisa de entender que nessa viradinha... Piora, para melhorar. Para vir o dia, tem que vir a noite. É verdade. É aqui para vocês, ó. Todo o processo que a gente é passado serve de GPS para o nosso propósito. Então não reclama do teu processo. Só agradece, porque tu está criando experiência para ir para o outro nível. Deus está te preparando para o melhor dele nesta terra. Que coisa maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco dessa limpeza emocional, que para mim foi muito importante. Tá. Eu, como paciente, estava com 108 quilos, quero dizer aqui a vocês, completamente minhas emoções fora do lugar. E doutor Iessa foi um instrumento realmente usado por Deus para me equilibrar e falar um pouco mais dessa limpeza emocional com as pessoas. Então, Ricardo, sobre limpezas emocionais. Lembra que eu falei que eu sabia que eu fazia algo errado, mas isso não era suficiente para eu conseguir mudar? Pois bem, existe a mente consciente e o inconsciente. Consciente é isso que nós estamos fazendo aqui, conversando, explicando, pontuando coisas que você sendo inteligente, você consegue entender.
Mas existe uma outra parte chamada mente inconsciente, que tem todos os registros da nossa vida, desde antes, até mesmo quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, e talvez até mesmo de algumas memórias que nós recebemos como heranças. E essas memórias, elas podem ser no nosso corpo pontos de bloqueio. Quando a pessoa tem esse bloqueio, ela não consegue mudar um comportamento. Ela sofre, a partir daquele vem as doenças. E o que nós precisamos de fazer? Limpar, desbloquear. Só que para cada porta existe uma chave. Eu não vou abrir a porta aqui do estúdio com a chave do meu carro. Eu só vou abrir essa porta com essa chave. Eu percebi que na minha trajetória eu acabava procurando chaves do consciente para liberar, desbloquear algo que estava no meu inconsciente. E aí, como eu te falei, nesse processo foram muitos anos de busca. Eu poderia falar que foram 10 anos de busca. Quando eu pensei em desistir, quando eu falei, Deus, olha só, já não está dando mais, eu já não estou suportando, está chegando numa proporção que está ficando inviável para mim, eu recebi um e-mail de uma instituição que estava vindo uma técnica americana para o Brasil de abordagem consciente. Eu li aquilo ali e falei assim, isso daí eu nunca fiz. E eu decidi fazer. Tem um mantra que eu falo muito. Mantra são os meus jargões, assim, que eles me dão uma firmeza no pensamento quando eu preciso. E eu acredito que conhecimento liberta. Eu falei, vou fazer isso daqui. Vou lá, vou estudar isso daqui também. E quando eu cheguei nessa formação, quem é terapeuta sabe que para você se tornar terapeuta, você tem que viver aquela abordagem. A primeira sessão, a primeira vez que eu acabei sendo limpa emocionalmente, Ricardo, a compulsão foi tirada com a mão. Poxa. Eu me lembro do primeiro Natal em família. Sabe Natal em família? Que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso. A minha família tinha aquele monte de comida, aquele excesso, que eu só comia o tempo todo. Eu olhava para a comida e eu via comida. O meu foco estava nas pessoas. Eu me senti leve. Eu falei, meu Deus, é rápido. Não tem esforço. É profundo e não volta. Eu falei, meu Deus, obrigada, Jesus, por essa chave que o Senhor consagrou em minha mão. E aí, é exatamente essa ferramenta que eu uso dentro dos processos de acompanhamento. Por quê? Por que eu não repreendo as pessoas? Eu estou lidando com pessoas inteligentes. Eu não preciso de repreender, eu preciso dar informação correta, conhecimento e limpar, como se fosse um canudo. Entendi. Existe como se fosse um canudo entre nós e Deus. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de sentir Deus, de ter uma conexão espiritual com Ele? São tantas feridas emocionais que estão ali entupindo esse canudo que, para algumas pessoas, é mais difícil, é mais pesado. Claro, Deus muda a hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas dentro de uma jornada, se você puder desentupir o seu canudo, limpar as suas feridas, a sua conexão com Ele vai ser mais forte. Foi exatamente isso comigo. Você aumentou o relacionamento com Ele. Eu não conseguia sentir Deus. Eu vi as pessoas com esse nível de fé. Eu falei, gente, eu não sinto isso daí, não. Mas estava sangrando a ferida. Eu precisava de curar isso primeiro. Entendi. Você vê, gente. Doutora Iessa, através da diversidade dela, de infância, transformou. Deus usou ela com um canal de bênção, usando uma nova técnica que ela está usando em todo o Brasil. Quero aqui parabenizar a sua técnica, que realmente funcionou comigo e vai funcionar com milhares de pessoas que vão escutar e vão lhe procurar no seu Instagram. Amém. Tá? Porque realmente é libertador. Todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de profissionais. O homem, principalmente, que quer cidade forte, muitas vezes, procura ajuda médica, procura pessoas que são especialistas, toma remédio se precisar. Isso não é vergonha, isso não é falta de fé. Muita gente não procura por essa crença limitante de achar que não precisa de profissionais. Então, procura ajuda. Precisamos, sim, de ajuda para a gente poder crescer. Se a gente não conseguir crescer na gente, a gente não consegue transbordar na vida de outras pessoas. Então, a importância do profissional é muito grande, doutora Iessa. E eu quero voltar um pouco ao assunto da parte digital, porque muitas pessoas que estão aqui, muitos profissionais, eles estão realmente só dentro do consultório e não romperam para esse CNPJ do Instagram. Eu uso o Instagram como forma de pessoal. Eu queria que você falasse um pouco dessa quebra de barreira, porque realmente não é fácil a gente trabalhar com o Instagram, porque o resultado não é de imediato, é um processo. Que você falasse um pouco do teu processo em relação a isso. Os profissionais, de uma maneira geral,
Hoje, se não estiverem nas redes, parece que nem existe, né? Hoje em dia, nós nem entregamos mais um cartãozinho, nós perguntamos qual a sua rede, né? Então, cuidar dessa vitrine é muito importante, mas é uma construção. Você que tem essa vontade de migrar para o digital, entenda que é um processo. Você vai fazer o primeiro vídeo, talvez você vai ficar com vergonha, talvez você vai fazer um post ou uma produção de conteúdo não vai ser da maneira como você gostaria, mas isso é um processo e temos que fazer o quê? Pedir ajuda. Temos acesso hoje em dia tão fácil a conteúdos gratuitos e mentores pagos também, mas é necessário cada vez mais ter uma estrutura por trás, ter direcionamento. A internet traz uma sensação de urgência muito grande. Porque o que você fez ontem já está velho. E se você tem um consultório, se você tem uma empresa, se você tem uma equipe, você também precisa de cuidar disso daqui. Então, não tem problema se você tiver que terceirizar, buscar apoio, conversar com quem já faz isso e entender se o seu propósito está ali também. Eu, Ricardo, para ser muito sincero, eu estava bem confortável no meu consultório. Previsão de caixa, os pacientes ele todos certinhos, tudo muito bem, tudo muito bom. Meus filhos, né, tudo fluindo. Mas, para mim, em especial, vir para o digital é mais um chamado mesmo. É praticamente assim, é ser obediente àquilo que Deus tem preparado na minha vida. Então, talvez você que está assistindo, né, conversa com Deus, pergunta para Ele. Você já perguntou para Deus alguma vez se o que você está fazendo é algo que agrada o coração dele? Porque talvez todo esse sofrimento, todo esse peso emocional tenha sido você se dedicando para fazer uma coisa que não é o que você nasceu para fazer. A falta de saúde física e emocional está ligado a isso. Quantas pessoas estão fazendo aquilo que não era para fazer e bem feito? E está sofrendo pressão alta, diabetes, sobrepeso, dores na coluna, pescoço. Então, talvez antes de incentivar todo mundo a vir para o digital, eu incentivaria você a perguntar a Deus, o que eu estou fazendo está te agradando? E aí sim, depois dessa resposta, você poderia procurar pessoas para poder te ajudar nessa jornada. Eu conheço você com uma grande mulher de família, posso aqui lhe dizer, e quero fazer uma pergunta importantíssima para, depois de Deus, é a família. Qual a importância da sua família para essa jornada sua tão vencedora? É a base, né? Nenhum sucesso no CNPJ vai superar o do CPF. E aí eu volto para aquele mantra. Quando eu estou bem, tudo fica bem. Então, na hora de criar rotina, processos, tomar decisões, primeiro, Deus está em primeiro lugar. Segundo, a minha saúde, e essa mais família não é importante? Gente, se eu estiver acabada, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Não, Deus, saúde, aí nós vamos lá cuidar da família. E a família é a base, porque existem pessoas hoje que não têm vontade de voltar para casa. E isso é perder saúde. Saúde, gente, não é só peso, não é você estar magro, não é você ter um percentual de gordura X, Y, Z, não. É você ter saúde e paz física, emocional, espiritual, nos seus relacionamentos. Mas isso é o quê? É rota, é jornada, é processo. Se fosse fácil, estava todo mundo tendo isso ao mesmo todo. É processo. Sempre. E por isso nós precisamos ter o quê? Acompanhamento, porque não é fácil. Não. Se você não tiver uma pessoa para estar te acompanhando, medindo os seus resultados, monitorando, a gente vai para o trabalho e vai. Vai no automático. Então, a importância de um mentor aqui para todo empreendedor e todas as pessoas que estão nos escutando é grandiosa em qualquer profissional no nosso Brasil. E essencial para tal da constância. Eu falo o seguinte, você é homem, o carro você troca. Você é mulher, a roupa você troca. Agora, o seu corpo, não. Você talvez até pode pensar, mas eu posso fazer uma cirurgia. Não, 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 não. Esses ossos, essa pele, a sua estrutura, ela vai ficar com você. É sua casa. É sua morada aqui na Terra até o último dia da sua vida. Então, a pergunta é, o quanto você está cuidando dessa casa? Essa é uma pergunta. O carro, troca. Não está combinando mais essa roupa? Profundo. Troca. A moda passa, o corpo fica. Verdade. Eu tenho uma pergunta de praxe aqui no nosso programa que eu sempre pergunto. Qual é a rota para você, doutora Iessa, de um vencedor, de um verdadeiro vencedor? Que não é aqui a prosperidade financeira, que isso é consequência de um trabalho, mas eu quero saber de você. Qual é a rota de um vencedor? Eu vou responder pedindo licença pela minha fé aqui, tá?
Eu acredito que um vencedor é aquele que cumpre o seu propósito aqui na Terra. Então, a rota, se fosse assim um mapa, a primeira coisa é perguntar a Deus: Deus, qual é o seu plano para a minha vida? Sem isso, todo o trabalho é esforço desnecessário. Então, a rota começaria perguntando para Deus e descobrindo o seu propósito. Mas ele não respondeu. Continua caminhando, que muitas vezes é revelado durante o movimento, não é parado. Caminhando isso, é cuidando da sua saúde, da sua família e se perguntando, o que eu estou fazendo? Está ajudando alguém? Porque se eu estou fazendo alguma coisa que minimamente pode estar atrapalhando alguém, você pode ganhar dinheiro, mas para mim isso não é sucesso, não. Entendi. Eu queria que você falasse das considerações aqui, a gente está finalizando nosso episódio, se faltou alguma coisa para o nosso público, eu abri agora o microfone para você falar o que sentir no coração, o que Deus colocar no seu coração, porque eu sei que você é uma mulher espiritual, uma grande mãe de família, uma mulher temente a Deus, e Deus está sobre toda a nossa humanidade, sobre toda a nossa história. Eu queria que você falasse um pouco agora, nessas considerações finais, o que você sente e qual é a sua visão do futuro? A minha visão de futuro para o mundo, sendo cristã, é saber que a tendência é que algumas coisas vão ficar piores. As projeções, a estatística, por exemplo, na área da saúde, é que em 20 anos, metade da população dos adultos do Brasil estejam obesos. As perspectivas não são boas. Mas se você acredita em Deus, tem fé, se você cuida do que é o importante e não do que é urgente, você vai vencer. Então, talvez até agora você fez o melhor que você tinha para fazer. Era o que você deu conta de fazer com as informações que você tinha. E está tudo bem por isso. Mas está tudo bem também você ajustar a rota para um novo destino. Todos os dias você pode fazer algo novo na sua vida. Muitas vezes a jornada não é fácil, mas é Deus que nos sustenta, continuar e persistir. E se eu puder deixar um convite, convidar você a cuidar da sua saúde, talvez como você nunca cuidou. Entender o processo de emagrecimento, que vai além de uma dietinha que fica pregada na geladeira 3 dias e você não olha mais, mas sim olhar para dentro, olhar para suas dores, olhar para sua rotina, olhar talvez para a sua família, perceber que tem algumas coisas que não estão legais e precisam ser ajustadas, mas olhar isso com amor, porque você merece ser feliz e ter saúde plena de corpo, mente e espírito, mas é jornada. Então, quero te convidar para você fazer essa jornada se até então você nunca fez, ou porque não sabia, ou porque não entendia a prioridade. Sempre é tempo de você se cuidar da maneira como você merece, para o que Deus nos criou, né? Verdade, para a gente ser imagem e semelhança dele. E aqui finalizamos mais um episódio do Rota de Vencedor, um conteúdo fantástico. E quero dizer aqui a vocês, não perca a fé, segue em frente. E até breve, se Deus quiser. Muito obrigada, até breve.